Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada, boa semana para todos nós, uma semana que promete ser de muitas informações. Nesta segunda-feira, Tite poderá responder ao Inter sobre a proposta que recebeu ou vai demorar alguns dias? E se ele não aceitar, como o Inter trabalha a questão da reversão de expectativa? Porque o Tite muda a perspectiva do torcedor do Inter para a próxima temporada. O técnico que vier, se o Tite não aceitar, ele terá essa capacidade? E quais são os outros 3 nomes que o Abel disse que o Inter está trabalhando? Enfim, vamos falar muito sobre isso, sobre a qualidade do elenco. Um técnico é capaz de melhorar a qualidade de algum jogador? Fica aí que eu te conto tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de Pascoal Bombas, Zona Norte, oficina automotiva especializada em alimentação de combustível, injeção eletrônica. Há 35 anos cuidando do teu carro. Fica ali na Germano Bassler 436, Alto Petrópolis, em Porto Alegre. Vou deixar o link do WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado. Teu carro ligou ele agora segunda-feira pela manhã e ele começou a dar aquela falhada. Pode ser alimentação de combustível, injeção eletrônica, tá? Então, leva numa especializada. Leva em quem tem credibilidade de 35 anos, gente. A gente não está falando numa empresa aventureira. Nós estamos falando de uma empresa que tem credibilidade no mercado, que é a Pascoal Bombas Zona Norte. Repetindo o endereço, Germano Bassler 436, Alto Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Atendimento, nota 10. Tá legal? Então, de acordo com as informações que alguns colegas têm, e aqui vou colocar a principal informação que foi colocada pela Joana de Assis, do site Globoesporte.com, lá do Rio de Janeiro, Sport TV, a Joana muito bem informada. Ela trouxe a informação de que o Inter fez a proposta e que o Tite utilizaria o final de semana, sábado e domingo, para pensar na proposta do Inter e responder nesta segunda-feira. Estou gravando o vídeo, 8 horas e 12 minutos da manhã. Imagino então que todos lá no estádio Beira-Rio estejam aqui. E aí, o Tite respondeu? Que horas o Tite liga? O Abelão, lá no Rio de Janeiro, esperando a ligação do Tite, ele vai ligar para o Tite para saber? O Gabardo tem uma informação de que o Tite gostou da proposta do Inter, tá? Essa é uma informação. Ele gostou da proposta do Internacional. Mas, de acordo com as informações de Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, canal do Gabardo, o Tite vai tentar cozinhar o galo. Ou a raposa. Olha o trocadilho aí. Por quê? O Tite sonha em trabalhar na Europa. Ainda não apareceu, mas, pelo que se sabe, o mercado pode dar uma movimentada e o Tite, enfim, realizar esse sonho de trabalhar no futebol europeu. E surgiu ontem uma possibilidade, com a desclassificação do Cruzeiro na Copa do Brasil, de Leonardo Jardim, que é o técnico, sair do comando técnico do Cruzeiro, tá? E o Tite, lá em Belo Horizonte, está muito cotado. Todo mundo coloca que o Tite pode ser o técnico do Cruzeiro. Mas aí eu lembro da relação Tite e Gabigol, que ficou, eu ia dizer estremecida, mas a relação ela não existe, né, por conta das... não sei se eu vou colocar como ofensas, críticas pessoais do Gabigol, críticas públicas do Gabigol ao Tite, então técnico da seleção brasileira. Tá? O Gabigol tá no Cruzeiro ainda, tem contrato, apesar de ter perdido o pênalti, né, contra o Corinthians, bateu muito mal o pênalti contra o Corinthians, era só ele fazer, e o Cruzeiro estava na final da Copa do Brasil, ele atrasou pro Hugo Souza, e o ambiente para ele lá não tá muito legal. Mas, até definir o futuro do Gabigol, e aqui eu não vejo o Tite no Cruzeiro tão cedo, tá?
até definir esse rolo do Gabigol por lá, se vai sair, se vai ser emprestado, se o Cruzeiro vai vender ele para o Santos e tal, até resolver isso, o Tite pode querer tomar uma decisão. Olha, eu não tenho Europa, eu tenho Cruzeiro e tenho Inter. No Cruzeiro tenho o Gabigol, eu vou dar uma olhadinha pro Inter, tá? O Jason trouxe uma informação ontem que me parece óbvia. Não só o Tite tomaria essa decisão, mas qualquer treinador. De olhar com atenção para o Inter, porque o ambiente no Inter não é o melhor possível. O Inter tem problema financeiro, o Inter tem problema de pagamento a credores, a clubes, a jogadores, a ex-jogadores, a ex-técnicos. O Inter vai pagar o Tite? O Inter vai ter condições de pagar o Tite? É certo que ele está pensando nisso. Questão política, efervescente, questão jurídica, porque existe agora um movimento que está pedindo o impeachment do presidente Alessandro Barcelos. Sabe, está tumultuado o ambiente no Inter. E certamente o Tite e qualquer outro treinador estará pensando nisso também, né? Estará pensando nessa situação também. Só uma espiadinha aqui para ver se continua gravando o meu conteúdo. Bom, eu quero evoluir porque Abel Braga, na sexta-feira, disse, olha, nós trabalhamos com o Tite, com outro técnico brasileiro, mas não descartamos e estamos olhando para o mercado estrangeiro com outros 2 nomes. Odair Hellmann seria o ficha 2, 3 milhões na mão do Atlético Paranaense, pagamento da multa. Já tem que... O Tite tu não precisa pagar nada. Tem que pagar luvas, tem que pagar salário e tal, mas não precisa pagar 3 milhões na mão, como o Inter teria que fazer com o Atlético Paranaense. Então, um pouco difícil. Técnico brasileiro, além do Odair, que está ao alcance assim, e o Odair nem está tanto ao alcance assim, quem? Difícil, né? Eu vou começar a analisar, se a questão do Tite se estender, alguns nomes portugueses, tá? Porque o Abel trabalhou em Portugal, sabe o jeito dos caras, e o Abel pode querer olhar para esse mercado também. Ah, o Cruzeiro tá falando em Arthur Jorge, ex-Botafogo. Imagina, o Grêmio com o Luiz Castro, daqui a pouco não fecha lá, não fecha o Tite, ou o Tite vai pro Cruzeiro, Arthur Jorge no Inter. Técnico campeão campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Eu acho que o Inter tem que pensar grande. O Inter tem que pensar grande para técnico, tá? E uma outra questão, tem que ter cuidado com a reversão de expectativa, tá pensando em Tite, não pode pensar em qualquer nome, né? Arthur Jorge eu acho que é um nome muito forte. A outra questão é a questão do grupo de jogadores. Até quero mais tempo para fazer uma análise sobre o elenco do Inter, mas o Tite chega e o Inter não precisa reformular o elenco? Precisa sim, precisa sim. Talvez alguns jogadores, vou pegar o Vitão, se ele não sair. O Vitão melhora na mão do Tite. O Bernabé eu acho que é capaz de melhorar. O Borré, olha, eu acho que pode melhorar nas mãos do Tite. Agora, Richard, Ronaldo, Cleiton Sampaio, Romero. Puxa vida. Esses caras não vão melhorar na mão de ninguém. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.